Bom, queridos, vamos avançar agora para o sexto segredo que João sabia, e ele está justamente na sequência aí no capítulo 5. Se você vê o verso 19, diz o quê? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Que afirmação boa saber que nós somos de Deus. Mas a sequência dessa frase nos chama a atenção a algo que nós devemos considerar. O mundo inteiro está morto no maligno, em Satanás, no diabo. O que isso significa? Primeiro, vamos pensar no que é esse mundo que é apresentado aqui por João. Gente, o mundo que jaz no maligno, que está morto no maligno, é todo esse sistema que envolve a vida humana nessa terra, a vida humana corrompida debaixo do pecado. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, a terra se tornou maldita, o nosso corpo se tornou maldito e os relacionamentos entre os homens, as intenções dos corações dos homens, elas passaram a ser malignas. Na verdade, esse mundo ele reflete o caráter de Satanás. Se você vê o mundo debaixo de maldição, ele vai refletir coisas que são da própria natureza satânica. Por isso que ele é apresentado como Deus desse mundo, como príncipe desse mundo. Ele que traz a esse mundo esses valores caídos, valores de pecados, valores malignos e que têm sido vividos de forma individual e de forma coletiva, muitas vezes arraigado nas culturas de famílias, de povos, de nações, inclusive influenciando cada vez mais os outros, as outras pessoas a viverem nisso. Se você pensa em termos de mídia, em termos de cultura, quanta influência ruim tem sido dada, valores contrários aos mandamentos de Deus. Acabamos de ver a questão de que o nascido de Deus não vive pecando, mas as pessoas que estão debaixo do sistema do mundo, que não conhecem a Deus, que não conhecem a sua palavra, elas não têm essa nova natureza para discernir a santidade de Deus, os propósitos de Deus. Elas vivem nas práticas do pecado, que refletem, como eu disse, a natureza de Satanás, inclusive de maneira convicta, satisfeita, achando que estão fazendo um bem para eles. Você pergunta, o que tem no mundo? O próprio apóstolo João, se você vê lá no capítulo 2, a partir do verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Você está vendo? É isso que tem no mundo. Cada pessoa buscando os desejos da sua carne, que nós vimos Paulo relatar quais são desejos de inimizade, desejos de relacionamentos indevidos com o seu próximo, relacionamentos indevidos com Deus, relacionamentos indevidos com o próprio corpo da pessoa, com o próprio ser da pessoa. Essa é a realidade que tem aí. E quando isso se multiplica, nós vemos os conflitos, nós vemos as injustiças, nós vemos o mal reinando nessa terra. Gente, eu ouço algumas notícias na TV, coisas absurdas, o mal engendrado, permeando a sociedade nos lugares mais altos, nos lugares onde devia haver governo, justiça, onde devia princípios que deveriam trazer o bem para a população. Isso não acontece. E fora nisso, coisas assim bárbaras acontecendo, violências, injustiças, porfias, agressões. Eu não gosto realmente nem de mencionar, mas o que tem acontecido de violências extremas e absurdas com bebês, com crianças recém-nascidas. Essa é a realidade amarga do mundo. Eu não vou dar detalhes, provavelmente você sabe, se você observa os jornais brasileiros, é desgraça atrás de desgraça acontecendo. Por quê? Porque a natureza de pecado que está no homem que não se arrepende diante de Deus, ela é fomentada nesse ambiente de querer satisfazer nossa natureza, de querer viver uma soberba da vida, tudo aquilo que os nossos olhos desejam a gente tem que ter, e isso significa que o homem tem causado mal ao homem.
os mais fortes sobre os mais fracos, a vingança, o mal, assassinatos, roubos, injustiças, coisas tremendas, mentiras. Essa é a realidade do mundo. E por que a gente tem que estar atento a esse fato que nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno? Primeiro, a gente tem que estar atento até que ponto que essas coisas podem querer nos influenciar para nos atrair. Se você olha em Marcos capítulo 4, é apresentada a parábola do semeador e diz que teve um solo, teve um coração que recebeu a semente do evangelho e essa semente começou a crescer. Mas vieram espinhos e começaram a sufocar a planta do evangelho. O que são espinhos? São os desejos do mundo, são influências ruins que começam a querer tirar o nosso foco das coisas de Deus para buscar os prazeres, os alvos, as satisfações e as metas passageiras da terra. Lógico que nós temos responsabilidades a cumprir, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter o dinheiro para nos manter, para realizar coisas, projetos, inclusive projetos associados à obra de Deus, mas isso não pode ser motivado por algo fora dos padrões de Deus, mas muitas pessoas têm tido isso. Cuidado então para não olhar o mundo. O conselho de João foi: o mundo passa com os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nesse sentido, será que tem alguma coisa do mundo que está te influenciando e você está dizendo, sabe o quê? Eu vou deixar de lado um pouquinho a minha vida cristã, mas eu vou atrás disso. Eu vou buscar isso, eu vou praticar isso, eu vou seguir o exemplo dessa pessoa que está fazendo isso. E são pessoas do mundo. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. O mundo vai passar, mas quem fizer a vontade de Deus, quem decidir ir na contramão desse mundo, vai permanecer para sempre. Então esteja atento, porque o mundo jaz no maligno e ele vai querer te puxar, vai querer te levar nesse sentido. Não siga a multidão que segue os padrões de Satanás e que nós vemos acontecendo nesse mundo. O segundo ponto é: esse mundo é teu inimigo, é meu inimigo porque é inimigo de Deus. João fala um negócio muito interessante, ele diz, olha, não se espante se o mundo odiar vocês. Você que é um cristão, se você quiser realmente viver os mandamentos de Deus, as pessoas ao teu entorno, esse sistema, ele vai se levantar contra ti, porque esse sistema é maligno, jaz no maligno, e você é alguém que levanta a bandeira do reino de Deus. O mundo, ele é totalmente contrário ao reino de Deus. O mundo é o reino das trevas. O reino de Deus é o reino de paz, de justiça e alegria no Espírito Santo. Quando Jesus veio, ele estava abrindo, inaugurando o reino de Deus. Ele disse, olha, até hoje houve esse reinado aí. O mundo teve, era um império de trevas que agia, mas a partir de hoje existe uma nova luz. E você e eu somos responsáveis por viver esse reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo, que é contrário. Mas aí entra a guerra e você é um alvo. Não se espante com as injustiças do mundo, particularmente porque você é um cristão, porque você quer guardar os mandamentos de Deus. Talvez você esteja fazendo coisas boas e você está tendo como consequência, está colhendo prejuízos, tristezas, e você diz, Deus, como é que é isso? Não se preocupe com isso. A orientação bíblica, inclusive, é melhor você sofrer sendo um justo do que sofrer vivendo pelo pecado. Então confie em Deus. A Bíblia, inclusive, tem um relato que é fundamental. Diz assim a palavra de Deus em 1 João, capítulo 5, verso 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe o que é isso? Quando você continua obedecendo a Deus, significa que você está colocando a tua fé em prática. E essa obediência, ela é poderosa para vencer o mundo. No dia que o Senhor der a palavra, que Ele tiver que estabelecer o julgamento final, você vai prevalecer, porque você foi fiel até o final. Essa tua fé se manteve fiel diante de Deus e por isso a vitória será tua. O mundo vai tentar te confrontar, te colocar para baixo, mas a vitória que vence o mundo é você permanecer com fé, não se deixar levar por ele, não se deixar abater pelas agressões do mundo, mas permanecer até o final. Então guarde esse segredo. Nós somos de Deus, mas esse mundo
jaz no maligno, faz parte, expressa a natureza satânica. Por isso que muitas vezes essa natureza vai querer seduzir o nosso eu para nós seguirmos, deixarmos o caminho de Deus, estarmos indo rumo no caminho do mundo, e também vai tentar nos agredir para que a gente esteja desanimado. Mas você não é daqueles que retrocede, você é daqueles que vai seguir em fé até ver os propósitos de Deus se cumprindo na tua vida, porque nós somos de Deus, ainda que o mundo esteja no maligno. Glórias a Deus por isso. Bom, pessoal, chegamos ao 7º e último segredo que João sabia, que nós vamos tratar nessa série. E esse último segredo nos mostra que Jesus veio e nos revelou a realidade do mundo espiritual, a verdadeira realidade. Nós vemos isso aí no capítulo 5, no verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Gente, nós vamos ser bem específicos e até curto nesse segredo final, porque é algo simplesmente para a gente se maravilhar e ficar contente. Jesus Cristo veio e nos revelou a Deus, nos apresentou. E se você segue esse Deus, se você teve essa experiência do novo nascimento, olha o privilégio que você tem. Você está no verdadeiro Deus e na vida eterna. Olha que interessante, quando Jesus estava ministrando ainda, no capítulo 10 de Lucas, no verso 22, ele diz o seguinte: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Sabe o que quer dizer isso? Que você e eu, nós somos privilegiados. Se nós tivemos uma experiência, se nós temos fé no Evangelho, fomos transformados, foi porque o Filho revelou para você e para mim quem é Deus Pai, o Deus amoroso. Muitas pessoas hoje no mundo ainda têm fechado os seus ouvidos para ouvir essa mensagem, para aceitar essa mensagem. Paulo nos diz que Satanás ele cegou a mente dos que não querem crer para que esse evangelho, para que essa boa nova da salvação em Cristo consiga vir ao coração deles. Mas nós temos que nos alegrar. João está dizendo, olha, Jesus já veio e nos fez entender a verdade do mundo espiritual, a verdade absoluta sobre a vida, e que nós estamos no verdadeiro Deus, estamos na vida eterna através de Jesus. É momento de alegria, juntar com todas as coisas que nós vimos, todos os segredos que nos foram apresentados. Esse é o resumo, é dizer, olha, eu estou no verdadeiro Deus e na vida eterna. E eu queria que você pensasse comigo um pouquinho sobre essa expressão vida eterna. Eu ouvi uma vez, há muitos anos atrás, algo que me marcou. Vida eterna não é uma quantidade longa de vida. Vida eterna é uma qualidade de vida que vai durar para sempre. Aqui nesta terra nós já temos vida eterna. O nosso corpo é limitado, esse corpo sofre, fica doente, padece. Se Jesus não voltar, esse corpo nós vamos falecer, o pó vai voltar ao pó. Se Jesus voltar, nós vamos ser transformados, mas nós temos o nosso ser, a nossa alma, nós já temos a vida eterna. É uma qualidade de vida, é Deus, o Espírito Santo morando em nós e confirmando, testificando que nós somos filhos de Deus. É Deus se expressando através de nós, morando em nós, nos moldando, tendo comunhão, falando conosco, se revelando. Gente, isso é tremendo. Busque cada vez mais alimentar essa vida eterna na tua comunhão com Deus, em oração, lendo a Bíblia. Se esforce por isso, por preservar, por alimentar essa vida eterna que vem. Quanto mais você conhece o Filho de Deus, quanto mais você é transformado por Ele, de maneira que aqui nós vamos viver nessa terra para a glória dEle, expressando a Ele, sendo transformados de maneira que Cristo viva em nós e não mais nós vivamos para nós mesmos. Meus parabéns se você já teve essa esperança. Eu creio que ao longo dessa série foram alguns ensinamentos,
algumas coisas que vão fortalecer a tua fé nessa jornada para a eternidade futura, mas nessa conclusão, saiba, Jesus já veio e já nos fez entender o que é verdadeiro. Nós estamos no verdadeiro Deus, no seu Filho, nós estamos na vida eterna e isso é motivo para glorificarmos. Vamos orar nesse momento? Eu te convido que você esteja guardando no teu coração essa palavra e dizendo: Senhor, cumpre os teus propósitos na minha vida para a glória do teu nome. Oremos. Pai Santo, obrigado por esse tempo de ouvirmos a tua mensagem. Obrigado porque essa nova natureza tem o desejo de te agradar, de viver de uma maneira santa, ainda que a nossa carne nos puxe por vezes, Senhor, para fazer o que não é a tua vontade. Nos ajuda a andar no Espírito para te agradarmos, Senhor, para que o Senhor possa ser glorificado e o Senhor se alegrar em nossas vidas. E te damos graça, Deus, te damos graças por essa vida eterna que temos em Ti, porque agora mesmo na terra já podemos experimentar primícias, coisas boas dessa comunhão que nós temos com o Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor e guarda a Tua palavra no nosso coração para a gente não pecar contra Ti e poder viver a plenitude da Tua vida eterna. É nossa oração em nome de Jesus. Meu querido e querida, que Deus esteja guardando a semente da palavra dele no teu coração. E olha, sempre pensa nisso, sempre medita nisso, reflete para que essa palavra no teu coração ela possa crescer, possa frutificar, para que você possa experimentar na tua vida todos esses segredos de bênção que nós aprendemos nessas sessões, nessas ministrações, baseado na epístola 1 de João. Guarda isso, guarda esses segredos, coloca em prática e você vai experimentar cada vez mais essa vida eterna fluindo através de ti, porque você é uma nova criatura feita para a glória de Deus. Quero te convidar, compartilhe esse vídeo com pessoas, com irmãos e com pessoas também que não conhecem muito da Bíblia, para que elas possam aprender da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser proclamada, compartilhada, para que as pessoas possam escutar, entender, serem transformadas, receberem fé, serem salvas e viverem também para a glória do Senhor, experimentar essa vida eterna gloriosa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, teu ministério, que o Senhor esteja contigo em todo o tempo, em nome de Jesus.